54. De um modo geral, é isto? Então vamos lá. Só para relembrar aqui na página 52, onde Micaelos fala assim: Deleuze apresenta o melhor magnetizador. É encontrado aí na 52. Aí, se vocês quiserem, pode colocar uma chave ao lado, colocando assim: definição de bom magnetizador. Tá? Na página 52, aí onde fala assim: Deleuze apresenta o melhor magnetizador como sendo aquele. Encontrou? Encontrou? Tá. Pode colocar uma chave aí: definição de bom magnetizador. Definição de bom magnetizador, tá? E nós podemos aí, no nosso caso, também fazer uma correlação entre bom magnetizador e bom médium. O que Kardec chamava de bom médium? O que era bom médium para Kardec? Ou o que é? Né? Vocês se lembram? Livro dos Médiuns, item 197. O que é os bons médiuns para Kardec? O que Kardec classifica de... O que mais? Então vamos lá. Kardec classifica também. Vamos lá então para confirmar o pensamento de vocês aí. Bons médiuns, item 197. É o médium sério, médium modesto, devotado e seguro. Item 197 do Livro dos Médiuns, tá bom? O que é um médium sério? Os que unicamente para o bem se servem de suas faculdades e para fins verdadeiramente úteis. Acreditam profaná-las, utilizando-se delas para a satisfação de curiosos e de indiferentes, ou para futilidades. E o que é um médium modesto? Os que nenhum reclamo fazem das comunicações que recebem, por mais belas que sejam. Então, ele pode ser a mais bela página que ele receba, ele tem consciência de que aquilo não é autoria dele e nem reclama a sua autoria, né? Consideram-se estranhos a elas e não se julgam ao abrigo das mistificações. Longe de evitarem as opiniões desinteressadas, solicitam-nas. E o que é um médium devotado? São aqueles que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais ao bem dos outros. Resumindo isso em uma palavra: renúncia. Eu ponho os meus interesses pessoais em segundo plano para atender o mais necessitado. Isso é um médium devotado. E o que é um médium seguro? São aqueles que, além da facilidade de execução, merecem toda a confiança pelo próprio caráter. Então, aquela questão da evolução moral, o esforço que eu faço para me transformar, para me modificar, né? Tá lá no Evangelho, no capítulo 19,
né? O bom espírita. Continuando aqui. Pela natureza elevada dos espíritos, a companheira ali falou, né? Pela natureza elevada dos espíritos que os assistem, os que, portanto, menos expostos se acham a ser iludidos. Então, nós podemos fazer essa correlação aí, né? Bom magnetizador, que somos nós que estamos nos preparando para esse trabalho, e também somos médios da casa de Leon Denis em particular, não é? E crianças, então, dando um pulinho lá para a página 54, onde a Neuza parou na semana passada. E o autor aqui vai falando assim, de um modo geral, deve-se evitar tudo quanto importa no desgaste ou perda de energia, excessos sexuais, trabalhos demasiados, alimentação imprópria, hiperácida, hipercarnívora, energética, bem como o álcool, a nicotina e os entorpecentes de toda a espécie. Deve-se, enfim, viver mais naturalmente e adquirir melhores qualidades. Ele vem falando aqui com relação à nossa higiene física e também mental, né? E a higiene física aí, o que eu devo fazer, principalmente no dia do trabalho que eu tenho que desempenhar? Cuidar da uma alimentação discreta, suave, não é? A questão da higiene pessoal mesmo, procurar selecionar tudo aquilo que eu leio, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu converso, né? E alimentação, pelo menos no dia do trabalho, a gente evitar a carne. Por quê? Não que comer carne seja pecado, não é isso. Que a carne, ela produz muitos gases, ela demora a digerir, né? Então ela cria uma situação indesejável para o nosso organismo e muitas toxinas. E como vai ser o meu fluido na hora do trabalho? Quando eu estou aplicando um passo, o que eu transmito ao outro? Nas energias que eu estou passando. Valores físicos, morais e espirituais, né? Físicos vai depender de quê? Do meu corpo, né? Então eu tenho que cuidar do meu corpo físico. Por isso, na semana passada eu dei uma chamadinha em todos vocês, né? É muito importante. Se eu estou com o meu corpo intoxicado, como vai ser o fluido que eu vou passar para uma outra pessoa? Não é isso aí? Hã? Continuando aqui. Em resumo, diz com muita precisão Carlos Embaçaí, o ser compõe-se de duas partes principais, o corpo e o espírito. O primeiro, quer dizer, o corpo material, pesado, é a sede dos órgãos, pelos quais o espírito exerce a sua atividade. Sem o corpo, não poderia este habitar os mundos como o nosso, onde executa seu aprendizado, onde adquire os seus conhecimentos. Onde eleva a sua moral, onde aprimora as suas faculdades, onde se fortalece nas lutas e nos sofrimentos da terra, para as grandes jornadas do futuro. Então é o espírito intelectualizando a matéria, né? Quando estudamos lá o livro dos Espíritos, nós vimos isso aí, né? Eu, espírito, necessito da matéria, necessito da oportunidade da reencarnação para quê? Para evoluir, né? E como é que eu vou evoluir?
trabalhando e estudando, me esclarecendo, adquirindo conhecimento, né? E no trabalho, na vivência, eu vou me desenvolvendo, não é isso? Como é que eu desenvolvo? Eu, para evoluir, eu tenho que desenvolver as duas asas, do conhecimento e do amor, da sabedoria e do amor. Como eu desenvolvo o conhecimento, o intelecto? O estudo e o trabalho, né, é procurando satisfazer as minhas necessidades materiais, o conforto, o bem-estar, até mesmo o meu ego, né, procurando cultura. Eu vou num trabalho incessante aí nessa busca e vou adquirindo também experiência. E como eu desenvolvo a asa do amor? Na minha vida social, no meu relacionamento social, trabalhando durante anos e anos, aturando um chefe que pega no meu pé, um colega de trabalho que também eu considero, desculpe o termo, chato, né? Mas eu tenho necessidade do trabalho, não posso jogar tudo pro alto, e eu vou desenvolvendo o que? A paciência, a tolerância, não é isso aí? Né? E também, quando alguém que está próximo a mim, esse alguém fica doente, atravessa uma dificuldade, eu vou ser solidário com esse alguém, né? Tentando aliviar a sua dor, aliviar os seus problemas. Eu estou desenvolvendo o amor nessa situação. Até aqui, gente, está tudo bem? Está tudo ok? Não estou enrolando vocês? Tá bom, então continuando. Aí o nosso autor aqui, ele continua dizendo: em regra, as religiões descuram o corpo, maltratam-no, desprezam-no e julgam até ponto de fé, princípio doutrinário ou prática indispensável para levá-lo ao céu, enfraquecê-lo pelas vigílias, pelos jejuns, pelos cilícios, pelos flagelos, pela sordícia, pela falta de higiene, pela falta de ar, pela falta de água, pela falta de luz. E ele fala: erro gravíssimo é este para o qual não nos cansaremos de chamar a atenção de nossos semelhantes. Então não é eu sacrificando o meu corpo que eu vou evoluir. E o sacrifício que Deus quer de nós, qual é? Que dobremos o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? A nossa arrogância. Não é isso aí, gente? Então, o verdadeiro silício é quando eu me esforço para me dobrar moralmente, para me modificar, para melhor, né? Portanto, devemos ter cuidado com o nosso corpo. Não é oculto ao corpo, tá? Mas cuidar do corpo, da nossa saúde física, para que eu possa ter, pelo menos fisicamente falando, fluidos saudáveis. Então, aquele problema é anualmente eu fazer um check-up, procurar fazer uma caminhada, quem puder fazer uma hidroginástica, fazer, tá bom? Cuidar periodicamente, ver lá como é que está a nossa glicose, colesterol, que é muito importante, né? Às vezes a gente se esquece e acha que os espíritos vão fazer tudo. Está tudo bem, eles até cuidam de nós, mas é preciso que cada um de nós faça a nossa parte. É muito importante. Deus faz a parte dele, a espiritualidade também. Agora é preciso que nós façamos a nossa, para que possamos ser um bom instrumento na mão do plano espiritual, principalmente no momento do nosso trabalho. E continuando aqui então, o Espiritismo, muito ao contrário do caminho que seguem os religiosos de vários matizes, aconselha que preservemos o nosso corpo dos elementos ou fatores que lhe diminuam a capacidade de resistência, e assim
teremos que nos alimentar sóbria, mas suficientemente. Não podemos perder a noite em prazeres inúteis, ou os dias em maus contubérnios e em vícios. Ou seja, más companhias, convívios, etc. Não devemos entregar-nos à ociosidade, que também é um mal moral. Não usaremos vestes impróprias ao clima. Não procuraremos exagerar o recato até o ridículo. Não sacrificaremos as benesses da natureza em nome de convenções ou de uma moral movediça, intermitente, errática, oriunda dos mitos, das superstições ou da ignorância. É, enfim, nosso dever promover a robustez, entreter a saúde, alimentar a existência, por meio do exercício físico, da ginástica, tornando-se o homem forte, não para agredir os seus irmãos do planeta, não para lhes fazer mal, senão para resistir às agrestias do meio ambiente, resistir às intempéries de toda ordem a que está sujeito, às dificuldades de todo o gênero que o cercam, para sobreviver na luta pela vida que tem por diante constantemente e que deve enfrentar em benefício próprio, em benefício do progresso universal. Cremos que é este o caminho dos nossos maiores. Vida sóbria, moderada, sem abusos e desequilíbrios, sem excessos e desvios, é o que se prescreve ao magnetizador. Quem quiser pode até grifar esse trechinho aí, Vida sóbria, moderada, sem abusos e desequilíbrios, sem excessos e desvios, é o que se prescreve ao magnetizador. Tá ok? Continuando então aqui. É evidente que se existem substâncias que perturbam, enfraquecem e aniquilam a ação magnética, desequilibrando as funções nervosas, outras deverão existir que, do mesmo modo, facilitam, aumentam e exageram a ação. E, de fato, existem, segundo o testemunho de muitos experimentadores. Então, aqui, o autor vai descrevendo que experiências vivenciadas por diversos magnetizadores. Eles eram homens que não tinham tratado algum escrito, então eles iam observando o que acontecia à sua volta, o que acontecia com eles mesmos, em todos os momentos. Para quê? Para daí poder tirar um bom proveito. Ele continua dizendo então: entretanto, esses expedientes não naturais são desaconselháveis. Bastará o regime de alimentação e higiene, com observância dos preceitos indispensáveis, que a autoeducação nos indica, e sem esquecimento do cultivo da vida interior. O que vem a ser vida interior? E E como eu consigo isso, hein?
Um automatismo, torna mecânico. Você disse o que, menina? Você disse o que, Marina? Estão ouvindo aí atrás? Ninguém ouviu. Então, como é esse cultivo interior, de vida interior? É a boa leitura, é a oração, é meditação, é ouvir uma boa música, até uma peça teatral também, um bom filme que vai cultivar os bons sentimentos em mim, não é? Isso aí é um culto à vida interior. O estudo nos dá disciplina. O exercício do estudo vai nos dando a disciplina. Certo, então é justamente isso, gente. Não é só eu viver aquela ideia de oração, né? Pai nosso que está no céu, não é isso não. São as minhas boas ações, selecionar tudo que eu leio. Regime de oração. O trabalho no bem é uma oração. É uma oração. Exato. O trabalho no bem é uma oração, né? Exato. Então, repetindo, né? Eu seleciono aquilo a música que eu ouço, os livros que eu leio, os filmes que eu assisto, a peça de teatro, né? Um passeio junto à natureza. Tudo isso aí é um cultivo de vida interior, né? Que todos nós devemos procurar fazer, né? Mas eu não tenho recursos hoje para fazer isso, está tudo bem, mas para eu ir até uma Quinta da Boa Vista, parque da cidade, não me custa muito não, né? Passar uma hora junto à natureza, procurando ouvir os pássaros cantar, né? Apreciando o verde, o belo, isso tudo é um cultivo interior. À noite eu apreciar as estrelas, ver a grandeza de Deus, aprender a ver a grandeza de Deus na natureza, né? Agradecer a todo momento pela vida que eu tenho, mesmo que a minha vida seja uma vida atribulada, difícil, né? Agradecer a Deus porque se eu estou passando por aquela dificuldade, porque eu necessito dela para o meu crescimento moral e espiritual, né? Então é agradecer sempre a Deus. Oi? Fala alto. Nesses exercícios de oração, meditação, contemplação e concentração que o cultivo da vida interior reclama, desenvolve-se prodigiosamente o quê? A intuição. E mercê dessa intuição, eles se enriquecem com os fulgores descidos do céu, veiculadores de verdades divinas, que nenhum pensador humano pode, sem esse auxílio, receber, nem por conseguinte, revelar. É quando a gente está facilitando até a aproximação do plano espiritual superior, né? A gente começa a conversar conosco mesmo, né? Conversar com Deus, conversar com a natureza. E a gente vai desenvolvendo o que ele chama aqui de intuição, tá? É justamente a meditação que nos leva a isso. Meditação é eu aprender a observar o que está acontecendo ao meu redor, né? Não é observar o comportamento alheio,
observar o que está ao meu redor, né? Porque às vezes a gente confunde, né? Observar o que o Joãozinho, a Mariazinha está fazendo, né? E não é bem por aí. A não ser que a gente também aprende, né? Com as coisas erradas que os outros fazem, eu vejo, eu não devo agir assim como o fulano está agindo, né? Deixemos as drogas, não, é isso aí, e os tóxicos para os hipnotizadores e reservemos para os magnetizadores a medicina do espírito, pois na alma se concentra toda a sua força e todo o seu poder. Podem até grifar isso aí que eu acho importante. Hein? Na 56. Pois na alma se concentra toda a sua força e todo o seu poder. Então, quer dizer, em nossa alma está a nossa força e o nosso poder. Tá? Não é num corpo cultuado, né, bem desenvolvido, vou lá para a academia para malhar, para desenvolver a musculatura. Não é isso. Isso aí é força muscular, né? Isso é força muscular que ela definha, com o tempo ela definha, uma enfermidade, ela vai por água abaixo, né? É a força interior, é aquilo que eu já desenvolvi em mim, eu, espírito imortal que sou. E esta força eu carrego comigo. É o que a gente às vezes vê, que muitas vezes a gente se sente atraído por uma determinada pessoa, né? A gente gosta de estar junto daquelas pessoas, né? Ou tudo aquilo que a pessoa fala é interessante, eu acho interessante, gosto de ouvir e até de repetir, passar adiante, porque é a capacidade que a pessoa tem de domínio sobre os outros. Isso é magnetismo, isso é força interior, tá? Já dissemos que se aplicam ao magnetizador as cautelas preconizadas aos médios em geral. Assim, o exercício muito prolongado da magnetização, tal como da mediunidade, ocasiona um dispêndio de fluido e, consequentemente, a fadiga, que cumpre reparar pelo repouso. Nunca é demais insistir na observância das cautelas necessárias que todo magnetizador deve ter em relação à sua própria força. O homem não é uma máquina que segrega o agente magnético. O fluido vital é essencial à vida, e isso é quase pleonástico. Logo, não se deve transmitir em nome de nenhum princípio uma força já em grau de esgotamento, a qual, por um lado, não beneficia a quem a recebe, e por outro, prejudica a quem a transmite. Então nós vamos ver lá em um livro dos Espíritos, lá na questão 70, e se não me engano a 425, Kardec nos informando como eu consigo repor essas forças, não é? No caso do médium, como eu consigo repor as minhas energias? Então, depois de um trabalho, eu devo fazer uma alimentação, não é aquela alimentação para atingir a plenitude, né? Extasiar, estourar o estômago. Se não me engano, é a 70 e a 425. Acha aí, por favor, companheira. No meu livro eu já tenho todo marcadinho.
O comentário de Kardec. Olha, eu prometo que eu vou ver com certeza, tá? E depois eu digo, mas vamos lá na 70, que aqui eu tenho certeza. Questão 70. Eu não vou ler a pergunta não, só o comentário aqui, tá? Achou? Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si. Nos casos de certas lesões, normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Não, não é aí não, menina, é outro trecho. Aqui, ó, lá no finalzinho. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos, e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Comentário de Kardec na questão 70, tá? Então, no caso do médio, livro dos Espíritos, tá? Eu vou confirmar essa outra, tá bom? Então, o médio, ele vai ter, após o seu trabalho, uma alimentação adequada, uma leitura edificante, prece e o repouso físico, né? Também aqui na nossa casa, ou numa casa organizada, um médio nunca chega à exaustão. Vocês observem aqui, geralmente, quantos passes nós damos em uma reunião. Geralmente, 4, não é isso? E entre um passo e outro, naquele momento que a gente acaba de aplicar um passo, passa para o outro paciente, nós estamos tendo assim 1 minuto de repouso. Tá? Então, geralmente, excepcionalmente, até na cura vocês vão ver isso. Geralmente são 3 ou 4 passos só. Excepcionalmente, quando há muito paciente e falta médios, que então a gente aplica um pouco mais de passes. Tá? Mas geralmente existe um controle, existe um equilíbrio. Por quê? Não devemos chegar à exaustão. Até porque, por uma questão de saúde mesmo, de bem-estar. Né? Vocês vão observar que tem muitas vezes que nós, ao acabarmos um passe, nós estamos até com uma sensação de fome, cansaço, exaustão. O que é isso? Doação de fluido. Tá? E vamos repor isso como? Através da prece, no próprio trabalho. A gente acabou de aplicar o passo, voltou para o nosso canto, devemos entrar em prece, agradecer aos nossos mentores espirituais, aos mentores espirituais da casa, a oportunidade do trabalho e, se for possível, repor as nossas energias. Tá? No trabalho da cura, geralmente o que acontece? Aplicamos um passe, aí quem está dirigindo a sala comanda o autopasse geral, depois então saímos para uma segunda rodada de passe. Então, sempre assim. No final, quando acaba o trabalho, nós temos o autopasse e uma prece de agradecimento e encerramento. Tá? No caso do paciente, como é que o paciente repõe suas energias? Justamente o que Kardec está falando ali. Quem tem mais,
vai dar para aquele que tem menos, né? Então eu estou transmitindo, eu estou passando energias para um outro elemento que está mais debilitado do que eu. Continuando aqui, gente. E ele continua dando um alerta aos magnetizadores, consequentemente a nós também, não é? O magnetizador que abusa da sua força, então todas as vezes que nós encontramos essa palavrinha magnetizador, subentende-se médium, tá? No nosso caso aqui, né? O magnetizador que abusa da sua força, sem repouso para recuperá-la, estiola-se, esgota-se. A fadiga que resulta das experiências muito prolongadas ou muitas vezes repetida, reflete-se particularmente no cérebro, na cavidade do estômago e nas articulações. Cérebro por quê? Sistema nervoso. Vocês viram numa aula anterior que não é a força muscular, é a força nervosa, é o meu sistema nervoso, tá? Que é o responsável fisicamente pela expansão do fluido, expansão e absorção, né? Então, o esgotamento no cérebro, um cansaço mental às vezes, tá? Essa sensação de buraco, de cavidade, isso é muito comum acontecer. Quando acontecer, não se assustem, tá? Isso aí o que é sinal que nós fizemos uma grande doação de fluidos. Mas é uma sensação que logo após encerrado o trabalho, geralmente, eu acho que em 99% dos casos, essa sensação, ela cessa, ela passa, tá? Se não passar, alguma coisa deve estar errado conosco. Olha só, quando eu aplico o passe, eu estou doando o quê? Fluido, energia, não é isso? E de onde é que vem essa energia? De onde eu tiro, eu, homem, retiro essa energia? Do alimento que eu vou ingerir, certo? Não é isso? Né? Se eu estou doando energia, eu tenho que depois repor esta energia. É natural essa sensação de fome. Também a prece. Deve se alimentar. O que eu falei ainda há pouquinho aqui? Leitura edificante, prece, alimentação, repouso. Não, tá bom? Agora, veja bem, para eu ser doador, necessariamente eu não preciso aplicar o passe, estender as mãos e aplicar o passe. Basta eu estar no ambiente que o plano espiritual vê quem tem mais, retira daquele que tem mais para doar para o que tem menos. Muitos companheiros que vêm à casa no dia de sábado para tomar passe, muitas vezes estão com excesso e é retirado deles e manuseado pelo plano espiritual e aplicado para outro mais necessitado. Então não é só o fato de eu estender as mãos para aplicar o passe que eu estou doando, não. Tá? Eu muitas vezes vou num hospital ou fazer uma visita fraterna, onde existe uma pessoa enferma, depauperada, necessitada, e naturalmente, lei do equilíbrio, vai acontecer isso aí. Eu que estou saudável, com certeza, eu estou com mais energia do que o outro que está enfermo. Concorda? Né?
vai sair naturalmente de mim. Energia para atender a necessidade daquele outro. Tá? Por último, cumpre observar que os homens de idade avançada não devem magnetizar. De resto, salvo casos excepcionais, a sua força não é eficiente. Os homens na idade adulta são os mais aptos para a prática magnética, desde que reúnam é bem de ver as demais condições necessárias. Aí a gente lembra em Kardec, agora eu não vou achar isso aqui, onde ele cuida desse detalhe, qual a melhor idade para se trabalhar mediunicamente. Tá? Ele até coloca a questão das crianças, não é? Hein? Qual? Vocês me desculpem, mas eu não vou achar isso aqui agora. Estou procurando. Hein? 18 do Livro dos Médiuns? Com certeza. Está anotado aí? Ah, esse é bom aluno, hein? Ah, sim, isso mesmo, é isso mesmo. Obrigado, Ivete. Olha só, livro dos Médiuns, capítulo 18, perguntas 6 e 7. Né? 6, 7 e 8. Capítulo 18. Item 221. Capítulo 18, item 221. Perguntas 6ª, 7ª e 8ª. Então, Kardec vem fazendo uma série de explanações, de esclarecimentos a respeito do desenvolvimento mediúnico nas crianças. Tá? Por que uma criança não deve trabalhar mediunicamente? Duas questões importantes. Sim, e a segunda razão? Quem falou aqui? Alguém falou aqui, quem foi? Você, o que foi? É isso mesmo, essa questão física, porque o seu organismo ainda não está... O seu organismo físico ainda não está totalmente desenvolvido, principalmente seu sistema nervoso, tá? E vocês sabem que vai ser exigido muita força nervosa, né? O seu sistema nervoso é atuante. Segundo, a maturidade de uma criança, né? Muitas vezes, por imaturidade, ela vai usar de uma ferramenta séria para brincadeiras, né? E a gente sabe que mediunidade não é brincadeira, né? Outra coisa também, o idoso, com que idade eu devo parar de trabalhar, aplicar o passe? Existe um limite? Depende do...
É de cada um. Aqui na casa mesmo teve um senhor, seu Mendes, altivo quando teve esse caso para nós. Ele trabalhou, ele atuou até os 70 e poucos anos de idade e se sentia muito bem no trabalho dele. Então, quer dizer, é uma questão individual, pessoal. Eu tive um amigo, ele já desencarnou aos 80 anos de idade. Ele com 80 anos de idade, ele tinha uma vitalidade que eu acho que eu não tinha. Falando sério, o homem era trabalhar, ele acordava, tinha uma disciplina incrível. Tá? Ele acordava, tinha a sua hora de estudo, tinha as suas atividades particulares da vida dele, e depois a parte da tarde toda era voltada para o trabalho no centro. Desencarnou assim, trabalhando. Então, quer dizer, é uma coisa muito individual, não existe um limite. Não, eu só posso dar passo até tal 50, 60, 70 anos. Não, isso é uma coisa muito individual. Tá? E eu estando me sentindo bem, não estando prejudicando a minha saúde, eu posso atuar tranquilamente. Tá? Olha só, faltam 5 minutinhos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma colocação? O companheiro, o microfone. Não? Quem? O microfone ali para ela. Vê se chega lá o fio. Não dá. Haverá casos que sim e outros não. Quando ela vai para o passo de cura, ela vai como? Com o receituário. Não é isto? Tem alguns casos que o doutor Erma ou o plano espiritual, quem atender, né, quem responder, vai indicar. Eu mesmo, durante algum tempo, eu tive um problema de saúde, um problema alérgico. Eu trabalhava. Tá? Depois do trabalho, quando encerrava o trabalho, eu tomava passe de cura. Aí cada caso é um caso. Tá? Aí você tem que ver qual é o problema, por que a pessoa está tomando passe de cura e também a orientação recebida do plano espiritual. Se a pessoa está depauperada, está, por exemplo, com uma pneumonia, ela pode aplicar o passe? Ela não deve aplicar o passe. Concorda? Né? Então ela só vai tomar o passe. Agora, existem outros processos. Se ela está com uma gastrite, ela deve estar fazendo o tratamento com o médico e poderá, por indicação do plano espiritual, fazer o passe de cura. Tá? Isso não impede dela aplicar o passe. Tá bom? Respondido? Ou não? Como assim? Explica-me. Hum?
Olha só, como é que você se sentia no momento do trabalho? Não. Como é que você se sentia no trabalho? Cansada, exausta? Então, tudo bem, não era problema. Entendido? Tá? Se você vai aplicar o passo, você começa a se sentir mal, esse cansaço ficar mais acentuado, tá? Então, aí você para, tá? Mas se você estava se sentindo bem, sem problema algum, não tem problema, não. Cada caso é um caso, tá bom? Tá? Crianças, olha só, para quem não anotou, esse capítulo que estudamos, quem quiser pode anotar aí, olha, condições do magnetizador, tá? Na semana que vem, capítulo 8, poderemos intitulá-lo de condição do paciente ou do magnetizado. Então, nós vimos até aqui o que? O nosso caso, como devemos nos comportar, como devemos nos sentirmos, tá? Agora nós vamos ver a situação, o lado do paciente, ok? Menino. Criança, então agora nós vamos para a nossa prece em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Senhor Jesus, nosso Mestre maior, amigo inseparável de todos os momentos. Só nos resta, Senhor, vos agradecer por mais esta oportunidade de trabalho e de estudo. Nós vos agradecemos, Senhor, e rogamos as vossas bênçãos para os nossos intuitos, os nossos objetivos, que são, Senhor, de sermos úteis na nossa vida. Abençoa, Senhor, este momento, este grupo e aqueles companheiros que por qualquer razão que não puderam comparecer. E assim, Senhor, em vosso nome, em nome da espiritualidade amiga e benfazeja que nos assiste, em nome de nossos mentores espirituais, em nome de Mesmer, patrono do nosso curso, em nome de Leon Denis, Allan Kardec, mas acima de tudo, em nome de Deus, Pai, o Criador, nós rogamos a Tua permissão para que possamos dar por encerrado mais uma tarde, noite de estudo na Tua casa de amor, de oração e de luz. Esteja agora e sempre conosco, Senhor, e nos despeça na vossa paz. Graças a Deus e que assim seja.